E a gente segue agora falando sobre sobre mais saúde aqui, né? Não Fala Pará. O uso excessivo de telas pode gerar impactos negativos na saúde mental das pessoas, especialmente no público mais jovem. Segundo pesquisas, a exposição constante a celulares, a tablets e também às redes sociais pode agravar quadros psicológicos pré-existentes e também contribuir para o surgimento de novos sintomas, como depressão, e dificultar até mesmo a concentração. Sobre este assunto, nós conversamos hoje com o médico pediatra, o Dr. Francisco Soares de Brito, para a gente falar um pouquinho sobre esses desafios. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Isso não serve só para as nossas crianças, mas também para nós adultos, E a gente já tem muitas perguntas, a gente vai tentar responder o máximo que der, de forma objetiva. A Aline Santana, de Canudos, ela gostaria de saber a partir de qual idade está liberado o uso de telas e se tem esse tempo aí que os pais devem estipular para a criança. Até 3 anos de idade, a indicação é de 0 telas. A partir daí, a tela pode ser usada, mas tem que ser usada de uma forma coerente, sensata. Não pode entregar a tela para a criança. A criança precisa ter uma pessoa que escolha o que ela vai assistir, que determine o prazo, a hora do dia e observe as consequências do uso da tela. Se a tela estiver provocando alteração de comportamento, ela tem que procurar ajuda de profissionais especializados e pegar a orientação adequada, como se portar, como fazer. Perfeito, a gente vai para a nossa próxima pergunta, do Diogo Araújo, de São Brás. Quais seriam esses prejuízos do uso excessivo? Até 3 anos, qualquer uso é excessivo. O prejuízo pode ser para atraso de linguagem. As pessoas com a propensão genética podem desenvolver transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e também o transtorno do espectro autista pode ser induzido nas pessoas com a propensão genética, enfatizo isso, pelo uso de telas precoce. A partir daí, o primeiro sinal, digamos assim, o primeiro problema é a diminuição do relacionamento social, a dificuldade de relacionamento social. A partir daí pode surgir depressão, pode surgir obesidade, pode surgir dificuldade de sono e mais uma constelação de sintomas que variam de criança para criança, de pessoa para pessoa, de acordo com a utilização, com o tempo de utilização e com uma propensão individual para o problema. Doutor, temos 2 perguntas aqui que elas podem se complementar, do Luciano da Silva, da Pratinha, e da Maria Cecília do Guamá. O Luciano, ele gostaria de saber se os jovens que usam muitas telas, se eles tendem a ser mais agitados. E a Maria, ela acrescenta que é normal que essa criança seja mais irritada, então a questão da agitação e desse quadro de irritação. A tela, ela atua no organismo da gente através da dopamina, ela é dopaminérgica, ela produz dopamina, que é a substância da recompensa, a substância do prazer. Então, quando a criança se torna dependente, quando o adolescente se torna dependente da tela, toda vez que ele sai da tela, ele tem uma tendência a ficar mais agitado, mais nervoso, com um quadro característico de abstinência. Então, é normal ou é frequente que a criança apresente irritabilidade, nervosismo, que fique querendo voltar para a tela, que às vezes acorde já pedindo tela. Isso é sinal de problema sério a caminho. O Raimundo Marques, do Curiautinga, ele justamente pergunta sobre isso, Quando é que é recomendado procurar uma ajuda profissional, uma vez que a gente perceba esse quadro já viciante? O ideal é que você não chegue no quadro viciante. Eu acabei de conversar aqui com a Amanda e falar que a melhor coisa nessa situação é profilaxia. É você evitar que chegue naquela situação. Quando você chega nessa situação, o mais das vezes, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Você vai precisar do psicólogo, você vai às vezes precisar até do psiquiatra, às vezes precisa até medicação para que essa criança consiga vencer essa situação. E não adianta você diminuir tela.
É como você pedir para uma pessoa que tem um vício diminuir a quantidade do vício. Ela não vai parar nunca. Então é preciso que, numa situação como essa, haja uma conduta séria e radical. Se você não fizer, você ajuda, mas você não resolve o problema. Seria, no caso, doutor, claro que isso é avaliado por uma equipe de médicos, mas assim, seria o caso de tirar de uma hora realmente para outra, assim, tirar de uma vez o uso da tela? Ou ir, no caso, diminuindo esse uso? Olha, minha experiência pessoal é que a diminuição do uso, ela nunca chega na retirada radical. A tela, ela não é mais uma dependência da criança, ela é uma dependência da família. Quando aquela criança se agita, fica nervosa, não quer comer, não quer fazer qualquer coisa, bota na tela porque ela vai ficar quieta. Então, a tela virou rede de apoio, a tela não pode ser rede de apoio. A tela tem que ser sempre com alguém escolhendo, acompanhando, conversando, discutindo, orientando, porque se você usar a tela isoladamente, você está transferindo para a tela uma responsabilidade que é tua. Uma responsabilidade de educar, de estar junto, de brincar, de orientar, de direcionar a criança e o cérebro da criança numa direção sadia. Doutor, vamos fazer a nossa última pergunta. Que pena porque a gente tem tanta pergunta. O Fábio Batista, do Bengui, ele gostaria de saber como esse uso excessivo, né, ele afeta nesse processo de comunicação das crianças. A tela tira a capacidade da criança de conversar, de interagir. A criança não conversa com a tela, não interage com a tela. Ela recebe informação continuamente. Então, ela perde essa capacidade. Se a criança for muito pequena, isso pode atrasar a linguagem. Isso pode causar problemas, porque a linguagem ela vai ser um substrato do desenvolvimento do pensamento elaborado, é essencial para a inteligência. Então, esse atraso de linguagem pode, inclusive, prejudicar o desenvolvimento da inteligência na criança pequena. E na criança maior, é uma questão de condicionamento, de aprendizado. Ela desaprende a se relacionar socialmente e fica ligada na tela. Tem criança que dentro de casa fica usando a tela para se comunicar com os familiares. Então, o caminho é por aí. A tela vai inibindo cada vez mais o relacionamento social. E nesse caso, só para a gente encerrar, e nesse caso, não é só observar esse comportamento da criança, é observar o nosso comportamento também enquanto adultos, né? O que a gente pode oferecer para mudar essa realidade? Se dispor mais, oferecer mais tempo, condições de brincadeira, de lazer para essa criança, de aprendizado. Acho que o caminho é por aí também, né? Com certeza. A criança fora da tela, ela tem um desenvolvimento global muito melhor do que a criança na tela. Por quê? Porque aquele tempo que ela ficaria na tela, a família é obrigada a conviver, a participar, a conversar, a interagir. E isso é o mais importante. O mais importante brinquedo para a criança são os pais. Dr. Francisco Soares de Brito, médico pediatra, hoje aqui com a gente. Excelente entrevista, doutor. Muito obrigada pela ajuda, pela colaboração. É sempre importantíssimo a gente poder ajudar os nossos telespectadores, principalmente nesse processo de prevenção. Te agradeço. Até a próxima. O prazer foi nosso.